falar? Sim, excelência. Eu requeiro a realização do ato e informo desde já que ele vai responder todas as perguntas. Tá, perfeito. De todos, é isso? Exato. Tá, então, Rogério, pode sentar ali, por favor? Só posicionar ali, daí, por gentileza, também, Arthur, o microfone. Pode iniciar ali, por favor. Iniciamos, né? Rogério, é isso? Isso. Tudo bem, Rogério? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Tá, o nome completo do senhor qual que é? Rogério Emanuel Macedo de Carvalho Paes. Tá, Rogério, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento, faremos esse interrogatório, ok? Tranquilo. Tá, o seu atual endereço qual que é? O endereço da minha mãe, pode ser? Tá, hoje o senhor está preso, né? Sim, sim. Tá, mas se em liberdade estiver, eu encontro o senhor onde? Sarandi, Paraná. Tá, e qual que é o endereço? É Rua Projetada 4, Tá, número 29. tá, qual que é o bairro lá? Jardim Triângulo. Tá, perfeito. A sua profissão qual que é, Rogério? Motoboy e barman. Tá, o senhor está preso há quanto tempo? Estou preso já há 4 anos. Tá, e quando em liberdade o senhor trabalhava nas atividades? Trabalhava. Tá, em média ganhava quanto por mês? Média de R$ 1.500 é o salário base, né, de um barman. Tá, chegou a frequentar a escola? Frequentei. Até que série? Ensino fundamental incompleto. Incompleto? Estudou até que série? Até a 7ª. 7ª série. O senhor está com que idade hoje? Estou com 34 anos. Tá, ler e escrever o senhor sabe, Rogério? Sim. Tá, é casado? Não. Tem filhos? Não. Problema de saúde, tem? Não. Tá. Afora esse processo criminal, tem ou teve outros? Tenho, eu sou condenado já em homicídio. Tá, ao qual eu cometi. Ao todo foram quantos processos e quantas condenações? Esse é o terceiro. É o terceiro processo, processo. por homicídio, é isso? Isso. Tá, nos outros dois o senhor foi condenado? Foi condenado em um, porque eu fiz e eu falei que eu tinha feito, que eu fui eu mesmo. Uhum. E o outro, para emprestar um carro, foi condenado também. Os jurados entenderam que eu assumi o risco quando emprestei o carro. Tá, entendi. Então, em verdade, é 2 condenações daí por homicídio, é isso? Isso. Fora os homicídios, mais alguma coisa? Não. Tá, qual que foi a pena aplicada total nos 2 homicídios? Peguei um em 12 anos e o outro 14 anos. Tá, os 2 foram aqui em Curitiba? Exatamente. Tá, e o senhor tem cumprimento de pena daí, né? Cumprimento de pena. Tá, ok. Em relação à acusação, tem conhecimento? Tenho conhecimento da acusação, sim. Tá, conversou com o defensor público já, né? Sim. Tá, então a partir de agora, Rogério não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, se prejudicá-lo. Só que, por outro lado, é muito que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. Sim. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida. Perfeito? Tranquilo. Tá, diante disso, tem interesse nas perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Não, pode perguntar o que você quiser. Tá ótimo. Então veja, Rogério, a pergunta que se faz aqui é muito simples, né? De início, diz o Ministério Público no dia 7 de fevereiro de 2017, por volta das 23 horas, em via pública na rua Visconde Nácar, próximo ao número 381, centro, aqui em Curitiba, o senhor Rogério Emanuel Macedo de Carvalho Paes teria aqui efetuado disparos contra a vítima Juliano Vieira dos Santos, né? O que causou nele, então, lesões corporais. Diz o Ministério Público que a vítima não veio a óbito porque foi atendido por socorrista SEAT, depois encaminhada para o hospital. Né? Então, o que nós temos aqui é uma acusação de tentativa de homicídio e, segundo diz também o Ministério Público, há qualificador aqui do motivo fútil, porque naquele episódio, naquela circunstância, a vítima teria tentado apaziguar um entrever envolvendo o acusado, o senhor, e uma terceira pessoa. Né? E daí a razão pela qual o senhor teria atirado contra ele. Sim. Essa acusação. Esses fatos são verdadeiros, são falsos? Olha, como é o nome do senhor, perdão? Tiago. Senhor Tiago. Fui saber desse fato em 2020, certo? Por eu ter ido preso em outro homicídio, ao qual eu fui réu confesso. Tá. Na delegacia, a delegada falou, perguntou se era loucura. Já sabia, pelo fato de eu ter sido manifestado em outro processo ao qual eu fui réu confesso. Eu falei, sou eu. Ela falou bem assim, pois então, conhece o Juliano? Eu falei, não conheço. Daí ela pediu para o escrivão pôr a foto dele e falou bem assim, esse é o Juliano, está acusando você de tentativa de homicídio pelo fato de você ser o loucura. Eu falei bem assim, tranquilo, ele me conhece de onde? Ela falou que, no caso, ele chegou no hospital e falou que quem atirou nele foi o louco. Primeiro, até então, ela falou que só conhecia o Cadão. Eu falei que eu não conhecia nenhum Cadão. Ela perguntou se eu morava no Parolim. Eu falei que não morava no Parolim, que até então eu residia no Boa Vista. Eu era casado. Perguntou do fato ocorrido do dia 7. Se eu não me engano, é terça-feira isso? Eu não sei dizer, eu posso aqui verificar. É uma terça-feira. E ela perguntou nas bases das 11 horas. Na época eu trabalhava
a doutora Ticiane pediu para o pessoal ir atrás do... Se não me engano, é 5 anos que tem que ter pelo menos o cartão ponto, ao qual eu trabalhava na Mercearia 30, que fica no seminário, na Rua Iguaçu. Pelo fato de ter passado alguns anos, eles não conseguiram pegar para comprovar que eu estava trabalhando no momento. Meu cargo horário era das 4h30 da tarde até às 0 horas. Então, às 11 horas seria muito difícil. Eu estar no serviço e sair para matar alguém. Se eu falasse para o meu gerente, o senhor me libera para mim ali tentar matar alguém e já volto, é meio difícil, mas, enfim. Tá, vamos lá. O Juliano Vieira dos Santos é a vítima aqui, né? O senhor disse que não conhece a pessoa. Nunca vi na minha vida. Não sabe dizer quem é? Não. Tá, afora aqui a notícia que o senhor teve por conta do processo. Eu nunca ouvi falar dele, nunca vi ele. O lugar onde ele falou, o Amarelinho, eu era frequentador, infelizmente o dono do bar, que poderia estar aqui hoje, morreu. E infelizmente ele não pode falar se viu quem atirou nesse cara ou não. Tá. O Amarelinho que o senhor se refere é um bar, é isso? É um bar LGBT que ia mais. Tá. E aí o senhor frequentava esse local? Sim, eu saía do serviço e ia lá. Eu trabalhei lá, inclusive. Tá. E o Juliano também frequentava, o que o senhor sabe? Não sei. Eu perguntei pro dono, o dono falou que nunca viu ele lá. Né? Tá. E por que o senhor fez referência a esse bar? Porque eu tava lá. Mas nesse dia, nesse horário? Nesse dia não. Por causa que a dona Tatiana Gonzela falou que foi na frente do bar. Tá. No caso, o fato aqui, é isso? Sim. A tentativa de homicídio. Exato. Tá. E a vítima, pelo que o senhor sabe, também disse que o senhor estava nesse local, no bar? Falou que eu estava no local às 11 horas. Mas como que eu vou estar lá se eu estava... Não bate o horário do meu serviço com o horário assim narrado. Tá. E o senhor disse que trabalhava na Mercearia nos 30? Mercearia nos 30. Que é um restaurante, uma pizzaria, é uma isso? Pizzaria, na verdade, ali na Iguaçu, no seminário. Tá. E o senhor trabalhava até que horário? 0 horas. Era batido o cartão, eu até pedi para ter ido atrás, porém excedeu o prazo ali, não sei se o pessoal não guarda, enfim, infelizmente. Senão poderia comprovar que eu estava trabalhando. E o senhor consegue imaginar o porquê que essa pessoa que é vítima, que o Juliano apontou o senhor como autor? Não, mas eu creio que vai ter que ser achado, né? Porque se ele falou que era o Cadão, aí o louco, e se contentou com o loucura, então alguém atirou nele, né? Tá. O apelido do senhor é Loucura? Loucura. E chamam o senhor de louco também, não? Não, só loucura. Só loucura. E nunca me chamaram de Cadão também. Tá. Quem que é o Cristiano Roberto Oste? Gerente da Mercearia nos 30. Tá. E ele foi ouvido aqui como testemunha? Sim. E nesse dia, nesse horário aí, ou seja, no dia 7 de fevereiro de 2017, por volta das 23 horas, ele estava em companhia do senhor? Olha, ele era gerente, provavelmente ele estaria lá sim. Tá. O senhor trabalhou quanto tempo nesse local? Trabalhei 5 meses, 4 meses. Tá, é porque o Cristiano ele foi ouvido aqui, ele confirma, né, que o senhor chegou a ser funcionário dele no período 2 de fevereiro a 25 de março de 2017. Sim. E que o expediente era das 16 às 23h30, com intervalo das 17h30 às 18h30. Isso foi quando ele foi ouvido em audiência, né? Vai jantar, E aí ele disse que, em princípio, tinha um cartão ponto manual, mas que ele já não tem mais esse registro, né? Sim. Que é a única coisa que poderia comprovar, no caso, que eu estaria trabalhando isso. E ele menciona também que, como havia uma grande rotatividade de funcionários, o senhor trabalhou por um período curto, ele não tem condição de afirmar se o senhor naquele dia trabalhou ou não. Em relação a Mislene Gonçalves Ferreira, quem que é? Minha ex-mulher trabalhava junto comigo. Então, o que acontece? A folga, como todos sabem, quando trabalhar em pizzaria ou em bar, você trabalha 6 por 1, né? Então, durante a semana você escolhe uma folga e um domingo no mês. Então, como nós éramos casal e trabalhávamos junto, nós tínhamos a folga na segunda-feira, porque ela era chefe dos passadores da pizza, e a gente folgava junto na segunda, e eu ganhava um domingo que eu folgava com ela também. Tá. O senhor ainda está com a... Não me encontro mais. Em 2019 nós separamos. É porque ela também foi ouvida aqui como testemunha. Sim. E ela disse o seguinte, falou que era casada com o senhor realmente, né, mas que está separada. Sim. Contou que trabalhava na mercearia, informou que entrava às 16h30, trabalhava até o fechamento. Sim. E aí disse que
provavelmente o senhor trabalhava com ela em fevereiro de 2017, mas como já fazia tempo, ela não consegue se localizar nas datas. É porque foi perguntado para eles até então, em 2020, quando teve a última audiência, né? Então, o que ia salvar a minha vida? Então, até então, pelo fato de ter muito tempo atrás, ia ser esse horário ponto, que infelizmente não foi Tá. pego. E aí, em relação ao Juliano, ele também foi ouvido aqui em audiência. Mencionou que o senhor tinha agredido uma guria, uma moça, né? E como conheci de vista, foi falar para o senhor não fazer isso. Ele falou Né? que foi amiga dele que eu agredi, né? Eu Isso, escutei a audiência. uma moça, né? Ela eventualmente apareceu, creio eu, para confirmar a história dele. Tá. E quem que é essa moça, o senhor sabe dizer? Não sei, por isso que eu tô... Né, que daí, se ela aparecesse e falasse um pouco mais do que aconteceu, né? Daí acho que seria mais fácil. Porque ele menciona entender. que isso aconteceu num dia e que depois passou algum tempo, alguns dias, ele voltou no centro, perto do Amarelinho, que é o bar que o senhor já mencionou, quando foi cruzar a rua, né, o senhor estava encostado num carro. Eu ouvi falar. Essa menina, será que ela consegue falar para nós? Tá, o senhor não sabe dizer quem que é essa menina? Eu não conheço. Não conheço, porque a princípio é isso que eu falo para o senhor, que é o questionamento aí. Primeiro ele falou que, no caso, foi agredida uma mulher. Depois ele falou que foi apaziguar a briga de um homem. Tá. Não sei se foi duas pessoas diferentes, se aconteceu duas ocasiões diferentes, mas ele poderia, as pessoas, então, no caso, poderiam falar que aconteceu, né? Tá. Quem que é Manu, o senhor sabe dizer? Não. Que seria uma moça que é amiga aqui da vítima? Ou que Não era amiga da conheço. vítima? Eu não conheço nem a vítima, quanto Também mais quem se envolve sabe... com ela, né? Tá. Eu menciono isso porque foi ouvida aqui Maria José Pereira da Silva, que é a mãe da vítima, do Juliano, e disse que não conhecia o acusado, né, nem as pessoas que a vítima convivia. Mas ela relatou que uma pessoa chamada Manu, que era uma moça que era amiga da vítima, do ofendido aqui, ligou, começou a chorar e contou que o Juliano estava quase morto, pois tinha levado 6 tiros, né? Aí o senhor também não sabe dizer quem que é essa moça, não sabe identificar se seria... Eu não conheço ela e, assim, se a mulher ligou, podia ter o telefone dela lá, se era amiga dele, alguma coisa, para ela poder dar mais esclarecimento, acredito eu, né? Tá. É porque, dando sequência aqui, no relato da mãe da vítima, ela disse que quando ele se recuperou, contou que conhecia essa Manu de um bar chamado Amarelinho, no centro. Sim. E essa Manu tinha um relacionamento com o Rogério, que era conhecido por Loucura. Então, o que a mãe da vítima aqui contou, a partir de relato dela, da vítima, é que a Manu tinha um relacionamento com o senhor. Não conheço nenhuma Manu. Não, mas só que é o seguinte, aí o nome da minha ex-mulher é Miss Lene, não Manu. Miss Lene, aí... Quando o senhor foi interrogado na delegacia? Sim. Tá, o que o senhor contou para o delegado ou para a delegada? Me parece que era uma delegada, né? A Tatiana Gonzela. Tá, o que o senhor contou para ela a respeito desse episódio? Que eu estaria trabalhando. E que eu não conheço o Juliano, como eu não conheço mesmo. A não ser a foto que eu vi lá na delegacia de homicídios e depois eu vi ele no videoconferência. Tá. E aí depois o senhor foi interrogado também numa audiência? Sim. Por uma juíza, né? Sim. Aí o senhor... Doutora Michele. Tá. O senhor se recorda que contou para a doutora Michele nessa audiência, nesse interrogatório? Sim. Tá, foi a mesma coisa que o senhor me conta aqui hoje ou tem diferença? Sim. Não tem diferença nenhuma, porque eu estava trabalhando, né? Fica meio difícil. Senhor juiz, o senhor desculpa eu perguntar. Havia um hotel muito famoso ali na frente ali. Tem. Será que ali eles não conseguiriam filmagens? Porque ali é repleto de câmeras de seguranças. Acho que ficaria mais fácil, não sei se ajudaria alguma coisa. É que agora, a essa altura, como se trata do fato de 2017, provável certamente as imagens não existem, né? Até porque o sistema normalmente costuma, pelo que a gente verifica aqui em episódios semelhantes. Então agora já seria infrutífero, enfim, contraproducente ir atrás desse material. Entendi. De qualquer maneira, esse material também poderia ter sido verificado no curso não só da investigação como do processo. Também não visualizo aqui que isso tenha sido feito, né? Inclusive por pedido não só do Ministério Público como do senhor, da sua defesa. A Maria José Pereira da Silva, que é a mãe da vítima, conforme dito aqui,
disse que o Juliano ele ficou 30 dias na UTI do hospital sem falar e depois mais 10 dias no quarto, né? O que soma aqui, a rigor, 40 dias hospitalizado. E aí a testemunha, que é a mãe da vítima, disse que quando ele melhorou um pouco, escreveu num papel a palavra loucura, que seria o mesmo nome, loucura que no caso, quero crer seja o senhor, seu apelido, Sim. e que era o mesmo nome que a Manu, que foi a moça que ligou para ela, referiu, né? Então, o que coincidiria, segundo aqui as palavras da mãe da vítima. De minha parte aqui, em princípio, eu não tenho mais perguntas. E só para finalizar, Rogério, os outros 2 homicídios que o senhor praticou e disse que foi aqui condenado, Sim. Eles ocorreram em que local da cidade aqui? Foi no centro também? Um foi no centro, ao qual eu apanhei, e a pessoa ao qual eu tirei a vida não justifica ter tirado a vida dela, mas tirei a vida dela porque ela fez isso comigo, me agrediu. Foi na frente de um bar. Tá, qual bar que foi? Foi lá na Cruz Machado. Sim. Tá. É nessa mesma região aqui? Fica 1 quilômetro ali, mais ou menos. Tá, e o outro homicídio? Outro homicídio foi lá na Vila Lindóia, por ali. Na verdade, eu fui condenado por emprestar o carro, né? O carro é meu nome. Ok, Vila Lindóia daí já é pro lado do Guaíra, Guaverde? Guaíra. Para aqueles lados, bem né? Distante, sim. Tá, tudo bem então. Eu não tenho mais perguntas, Ministério Público, alguma pergunta? Algumas. Boa tarde, Rogério. Bom dia. Bom dia. Rogério, o seu apelido é Loucura? Sim. Faz quanto tempo isso? Nossa, eu tentei me inscrever naquele Lata Velha, eu tinha um Chevette e ficava falando que ia conseguir, enfim, arrumar o Chevette e todo mundo, os idiotas, começou a me chamar de Loucura. Daí que vem o apelido, então? Isso. Entendi. Tá bom. Me fala uma coisa, esse local aqui, lá na rua Visconde Nácar, ali que é perto do bar Amarelinho, é isso? Isso, exatamente. Onde aconteceram os fatos. O senhor sabe onde é? E eu sei onde que E o senhor frequentava lá? Ia? Sim. Sim. Outra coisa que eu ia perguntar para o senhor. Nessa época aqui, o senhor morava em qual bairro? No Boa Vista? Boa Vista. No Boa Vista. Então, ali 7 de fevereiro de 2017, o senhor confirma que o senhor morava no Boa Vista. Morava no Boa Vista. Entendi. Outra questão. O senhor tinha carro? Tinha. Que carro? Tinha um Uno e uma Scenic. Um Uno escuro? Escuro. Que cor que era? Preto. Na verdade não era meu, né? O senhor usava esse carro? Eu usava. Essa questão do dente que o senhor mostrou agora, o senhor, lá na época, em 2017, o senhor tinha dente ou não? Isso aí Na foi só época depois? eu tinha, sim. Tinha? Graças a Deus, né? Eu Foi coloquei... só depois, então, no episódio desse outro homicídio que o senhor perdeu os Sim, dentes? foi pelo fato que ocasionou. Entendi. O senhor daí falou para o juiz que o senhor tá preso desde... Quando que é? 2019, né? Desde 2019? 2019, sim. Por questão do... O senhor foi preso primeiro no homicídio de 2019, é isso? Do homicídio de 2019. Entendi. O senhor foi condenado esse ano também no homicídio, é isso? Foi, sim. Agora em maio? Sim, Foi no plenário ali embaixo? exatamente. Tá certo, da minha parte é isso. Defensoria Pública? Rogério, Sim. qual é o seu apelido? Loucura. Você é conhecido como Louco? Não. Certo. O Juliano, você o conhece? Não. Ele falou que frequentava o bar. Eu não sei se ele falou que frequentava o bar ou se ia no bar. Eu nunca vi ele na vida lá. Pois eu já trabalhei no bar, né? Você trabalhou na Amarelinho? Já trabalhei. Fiz taxa lá, na verdade, né? Em que ano? Trabalhei em 2014 e 2015. Certo. Os outros 2 homicídios que o senhor foi condenado, o senhor confessou? Confessei um e o outro, eu infelizmente tive que falar que eu emprestei o carro. Aí entenderam que eu facilitei pro rapaz que foi acusado também a matar o... Enfim. Certo. E este crime o senhor não cometeu? Não, mas emprestei o carro, de certa forma... Não, tô falando o processo do Juliano. Ah, não, esse aí não. Certo. E o que o senhor tem para falar para os jurados em sua defesa? Olha, eu na verdade, se os senhores verem, eu já sou condenado 2 vezes, né? Então um homicídio eu realmente cometi, estou pagando por esse erro. O outro, infelizmente, eu facilitei para o rapaz morrer, porque eu emprestei o carro, eu assumi o risco de emprestar o carro. Só que essa vítima eu não conheço, nunca ouvi falar. Ele deu 3 versões diferentes ali de apelido. Não sei se
ele confundiu ou não, o fato é que não fui eu e essa pessoa tem que aparecer, né? Alguém atirou nele. Sozinho ele não caiu baleado lá, então alguém tem que aparecer. Porque é muito fácil o delegado falar, pega esse trouxa aí mesmo, já está fudido mesmo. Quando você prestou depoimento, foi em 2020, o senhor foi interrogado... O senhor foi interrogado em 2020, ali as páginas 745. O senhor tinha sido preso em outro processo? Como assim? Olha só, o fato que nós estamos apurando aqui é de 2017. Sim. E aí, chegou 2020, o senhor foi preso no outro homicídio. 2019 foi preso. Certo. Daí onde a Tatiana Gonzela perguntou para mim, seu nome? Aí eu falei o nome. Daí ela falou, e você tem apelido? Eu não poderia mentir para ela, porque ela até mesmo já sabia como era meu apelido. Foi loucura. Quando foi em 2020, ela me chamou de novo, falando que eventualmente tinha aparecido ali uma tentativa de homicídio, ao qual se manifestou o apelido louco ou loucura, se poderia ter sido eu. E eu falei que não era. E daí até então rolou esses processos que até então não... como eu fui chamado para uma oitiva, eu não pensei que ia para frente ainda isso aí, né? Porque eles iam... Ainda deu o endereço da Mercedes nos 30, onde eu falei que poderiam achar lá o meu cartão ponto, não foi achado, enfim, e estou aqui agora, nesse momento. Tudo bem, eu não tenho mais perguntas, excelência. Jurados, alguma pergunta, alguma indagação em relação ao acusado? Não? Tá, então tá ótimo, pode finalizar ali, por favor. Doutor Lucas, sua parte, podemos prosseguir? Podemos, excelência. Que foi veiculada pelo Ministério Público contra o senhor. O senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, também fez a Defensoria Pública a seu favor. Ao final de tudo isso, o Conselho de Sentença, os jurados chegaram à conclusão, e essa conclusão está presente na sentença e agora faço leitura. Leitura é essa maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder essa de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. A linha D, não absolveram o acusado. E, por fim, a linha E, não reconheceram a qualificadora da motivação fútil. Diante do exposto, item 3, positivo. Diante do exposto, em atenção ao Conselho de Sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, pela prática contra o previsto no artigo 121, caput, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal. Ou, em outras palavras, aqui uma condenação por homicídio simples tentado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena total definitiva, a hora fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Determina-se aqui o início imediato do cumprimento da pena, pedindo a gentileza que a Secretaria espeça o de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Dispensada a leitura dos demais itens, Curitiba, plenário do júri, dia 21 de novembro de 2023. Doutor Lucas, pelo Ministério Público, alguma consideração? Não. Doutor Luiz, Defensoria Pública. Dessa forma, então, agradecendo aqui a presença de todos, Ministério Público, Defensoria, servidores, jurados, o serviço terceirizado, em especial aos jurados, também ao acusado, e para nos acompanha aqui pela internet e presencialmente, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Eu agradeço. Obrigado.